Quando eu falo SHN, a primeira coisa que passa na minha cabeça é um vidão, mano. Um vidão abençoado, uma história coesa, de uma turma de amigos que só queria estar lá pra jogar, mano. Dando risada, não caindo e levantando, não acreditando na próxima rodada. Dando um abraço, um obrigado vida, comemorando cada vitória. Um carinho, cara, ouvindo cada um. De certa maneira, dando oportunidade pra um monte de gente. Receberam de volta. Nós aproveitamos cada onda, mano. Cada onda que passou, nós remamos. Porque a nossa caminhada foi de apostar. De apostar que nós não somos as 4 mais fortes do baralho, mas que a 5ª mais forte nós somos. Dá pra entrar nesse jogo e eu não vou perder. E nós vamos ganhar, cara. Sem sinal, de pé, deitado. No escuro eu jogo com ela. No escuro eu jogo com vocês. Sempre fica aquela dúvida, né? O que quer dizer SHN? Cada hora era uma coisa e, na verdade, eu não sei. Eu não sei o que significa, eu nunca perguntei o que significa SHN. Que porra de nome é esse? No começo eu achava que era do barulho do picho, da latinha, tá ligado? Cara, a história que eu sei é o seguinte, que os caras quando inventaram o bagulho e depois esqueceram o que era. E aí fica inventando uns bagulho pra enrolar os outros, tá ligado? Eu já tentei decifrar várias vezes, assim, inventar, tá ligado? Mas eu lembro que umas poucas coisas que eu vi numa revista, que era meio só um nome mesmo, era tipo uma tiração. Eu pesquisei aí, cara, umas Wikipédia aí da vida, nas enciclopédias Conhecer, nos Vademecum do Saber, era o sobrenome dos caras que começaram o bagulho, certo? Por mais que o SHN não quer dizer, mas se você ler direito, é sempre dando trabalho para os outros. Eu já ouvi várias histórias, mano, o bagulho é mó lenda. Eu ouvi falar que alguém entregou na mão de alguém e tem alguém com uma cartinha, um segredo. Eu sei o que é, e eu vou falar. É o Sareta, é o Haroldo e o Noia. O Noia é o Daniel. Tem um rapaz, eu preciso falar desse rapaz, que é um rapaz chama Fat Lois. Um criminoso lá de São Paulo. Vale nada, nada. Ele inventa até hoje que o SHN significa Sareta, Haroldo e Noião. Puta mentira, ele que inventou isso. O Edu era o sério, tinha o Haroldo e o Daniel era o Noia. Se eu colocar o Haroldo como um pivô ali, porque é o cara mais porta-voz da coisa, eu vou falar que é sempre Haroldo, né? Primeira vez que eu vi SHN, eu falei assim, só tem um H do Haroldo, pilantra. Pensei no S, não, N, nada. Aí eu pensei de novo, falei assim, só Haroldo, não. Chegou pra mim como Shine, mas já sendo falado que perderia a sigla com o passar do tempo e que não era oficial. Você pode tacar o Shine, mas no começo não tinha nada a ver com isso. Uma brincadeira com a iconografia e com a marca. Então, tipo, quando a palavra SHN ela entra no jogo, até então ela era Maguerbes. E aí acho que alguma vez, em algum momento, começa a entrar uma linguagem de desenho que eu começo a fazer ali junto com o Dani e eu começo a colocar umas letras. Mano, uma brincadeira de fazer mais um logo. Eu lembro muito de quando começou o SHN nos churrascos dentro da casa da Dona Lígia. Nós jogando um truco, comendo um churrasco, tomando uma cerveja, vendo um futebol. Era uma chácara.
chácara praticamente dentro da cidade. Podia fazer barulho, que não tinha problema. Então tinha banda que ia ensaiar lá em casa. Aí vinha um pessoal até de outros países, dormiam tudo na sala, amontoado. A casa ficava fedendo bebida. Nossa Senhora! Na época, anos 90 ali, tava acontecendo muita coisa do Faça Você Mesmo. A gente tava acompanhando muito, um monte de banda que era meio ruim e a gente percebia que dava pra fazer igual. A gente tinha ido nos festivais, do Junta Tribo. Puta, era legal demais esse rolê das bandas, cara. Tinha uma galera muito forte que tocava, principalmente o Maguerbes, o Prole, que era do Clebão. A gente começando a fazer nossas próprias festas, a relação que tinha com a arte era os pôster, né, cara? A produção dos pôster pra divulgar essas festas que a gente fazia. E a gente fazia os próprios cartazes, era fita demo na época, então a gente tinha que fazer as capinhas, aí tinha que já entender um pouco de se vai ter as letras, tem que dobrar, medir pra encaixar, então já foi todo mundo virando meio designer gráfico ali, forçadamente. Tá, o cara toca, ele que faz a capa dos discos. Antigamente você não tinha tanta informação, aí falava, acho que foi o cara que desenhou. Se a gente nunca vai se entender, espere e saiba que um dia foi, e é puro demais pra aprender. É o Maguerbes criando um palco para tocar. Uma atmosfera de muito mais coisa, de arte gráfica, de cenário, de evento, de bar, de loja. A gente tinha a facilidade do meu pai, o seu Celso, ter uma empresa de serigrafia, a Selig. Como a gente via nisso, na serigrafia, uma ferramenta muito boa para a gente espalhar o nosso material, a gente acabava indo depois do expediente, pegar uma sobra do material que ficava dentro do lixo ali, uns adesivos amassados, os negócios tudo podre, cheio de, ficava esse tonel de resto de adesivo que era cortado e os caras chupavam a mexerica e jogavam os bagaços ali dentro. Então, chegava um lá, tinha que enfiar o braço dentro desse tambor e puxar uns adesivos sem pegar uma mexerica mastigada, tá ligado? Era um reaproveitamento de material. Pegar um jornal que hoje tem uma utilidade, passar a informação, amanhã ele ia virar lixo ou embalagem de feira, de fruta. Vamos reaproveitar esse material, imprimir em cima, que tem o mesmo tamanho, e colar ele para as ruas. Nessa época surge a ideia de fazer os ícones universais, de conversar com o mundo, de conversar com outras culturas, de conversar sem uma linguagem previamente direcionada para que a gente conversasse sobre isso. Comecei a desenhar com essa escala mais larga de traço bold e das cores chapadas por conta de na técnica, nós encontrar a boa solução para resolver graficamente essa imagem. Salve galera da MTV, hoje estamos aqui em Americana, vamos trocar ideia com a galera do SHN, os caras mal criados do adesivo que vão ensinar pra gente um passo a passo desse processo de serigrafia. Vamos chegar. Essa parada da identidade do SHN, cara, puta, é muito forte, como se fosse placa de trânsito, cara. Você vê de longe, sabe? E é uma parada que eu acho que funciona muito bem na rua, porque a rua é tudo muito rápido, né, cara? É um negócio que você tem frações de segundo para captar uma mensagem. São elementos simples, é muito sintético, tem cara de ícone de computador, né? Parece uma letra quase, né? São coisas muito fáceis de identificar de longe. Até porque quando você está fazendo essa instalação na rua, você precisa ter essa legibilidade, né? Para mim é um grande diferencial do SHN. Eu acho que acaba trazendo essa mensagem como um punk rock, como uma mensagem forte. Para mim o SHN sempre é sucinto, mas entrega a mensagem tipo com uma qualidade, com uma força absurda. Eu não sei onde eu tava esses dias, eu olhei e falei, putz, uns meninos aqui também. A coisa mais difícil para qualquer artista é meio você criar, né, essa identidade forte, assim. A gente bate o olho e sabe, né? Não tem como. O poder da síntese, né? Isso é difícil pra cacete. Você pega uma ideia que às vezes é complexa e transforma num bagulho de assimilação imediata, né?
Agora não é mais assim, né? Devido à lei Cidade Limpa. Mas antes era você brigar com as propagandas, com o logotipo de outras marcas. Então você tem que meio subverter essa ideia, né? Usando o mesmo recurso, que é o recurso da repetição, da iconografia muito clara, entendeu? E aí você repete que eles estão usando os mesmos canais dos caras, e aí você subverte essa coisa do capital. Eu vejo o SHN como o nosso Age Warrior, né, mano? Repetição de desenho, coisa fácil. Você vê o traço ali, você já sabe o que é, você já marca. A nossa pop art dos anos 2000, né? Uma estrutura sempre que seguia um ritmo, né? Uma simplicidade, uma repetição e uma brincadeira de escalas que eu sempre achei muito foda, sempre me colocou num lugar de muita admiração. Você passa o assunto, né? Passa o papo reto sem precisar falar demais. E aonde você olha, principalmente na cidade de São Paulo, você encontra um pedacinho do SHN mesmo que você não saiba. O SHN é algo que você não consegue entender de bate-pronto, assim. É todo um contexto. E esse contexto, ele vai pouco a pouco amadurecendo, vai mudando, vai se transformando. A gente sempre teve a influência dos quadrinhos. Os quadrinhos, então, tinha muita informação. Então ele tinha mais essa visão de, vou fazer aqui fazer uma simbologia que é mais fácil pra quê também? Pro silkscreen, separação de cores, como que eu vou registrar isso numa parede, numa porta, numa camiseta. E todo mundo queria ser um artista, fazer os negócios tipo um monte, mil cores e fazer um negócio perfeito, e os caras vieram com tipo um desenho de criança. Essa identidade, ela veio a partir, não só depois consolidando mais um troço do Haroldo, mas principalmente por causa da serigrafia, né? O lance de como esse objeto fica na rua ou em exposição, ou mesmo indoor também, de uma maneira que comunica bem, que transmite essa ideia de um logo universal, né? Que foi uma coisa que a gente foi buscando sempre. A confecção do projeto, ela vem mais do que imaginar, por exemplo, desenha uma casa, desenha um tridente, Ela vem, mano, muito mais conversa, ela vem muito mais estudo, até a concepção de um ícone que consiga conversar bem aqui, na China, no Japão, na África, para 1, 2 ou 3, entendeu? De certa maneira eu começo a desenhar, eu fico imaginando as possíveis maneiras que essa palavra ou esse símbolo pode ser representado. Você pensar a escala do adesivo pro sticker de celular, pro mural, como que ela vai funcionar bem com alguém passando rápido? Funcionar bem, eu digo, ser absorvida dentro dessa canalhada de coisa que tem pro mundão. Vale ou não vale levantar a bandeira da bondade em meio a tanta pilantragem? Duvidar, você não sabe o que fazer ou dizer. É difícil você criar uma marca a ponto de você fazer trampo para tantas mídias diferentes, tantas marcas diferentes, tantas bandas, e você usar o mesmo desenho. Talvez aos olhos de uma pessoa leiga, fala, o cara só sabe desenhar aquilo. E para mim é o contrário. É uma marca tão registrada que é justamente o que atrai ela a ser repetitiva, né? Você pega uma parede de sei lá quantos metros, com aquela caveira repetida 1000 vezes, com aquele triângulo 1000 vezes, o caixãozinho 1000 vezes, é uma identidade impactante, sabe? Por mais que já existisse lá fora o movimento punk que usava muito isso, o Shepherd e tal, o SHN que me startou isso. E aí eu comecei a me ligar nesse tipo de arte, de colagem, de sticker. As bandas sempre tiveram o lance da arte, né? Junto. Mas o lance dos adesivos, apesar de ninguém da SHN admitir, quem começou a colar adesivo em massa em São Paulo, ou na puta que pariu, em repetição, igual faz picho, foi o SHN. Os caras vêm falar que foi, mas o ET já fazia com mussarelas. Igual o SHN fazia, não. Uma vez eu fui no show do Mudhoney, eu fui colando no show, assim, aí no caminho eu já tinha falado, caralho, esse cara tá foda, ó. Aqui. Aí entrei no show, entrou o cara ele tava com a guitarra do Fabrício, a guitarra aconteceu, eu falei, caralho, mano, até na guitarra do maluco, cara.
cada um queria fazer mais alguma coisa. O Haroldo estudava arquitetura, eu fui estudar design, o Du estudava história, então cada um foi aprender um pouco mais. Então a tatuagem a gente já gostava, ela fazia parte do nosso mundo, mas ao mesmo tempo era distante. O único tatuador que a gente conhecia era lá em Mojimirim. E a gente percebeu que, puta, dá pra colocar esse negócio de tatuagem com nós, cara. Aí, lá na mesma casa, na casa do seu Celso e Dona Lígia, a gente montou um estúdiozinho lá pequeno pra eu já fazer uma tatu, porque a partir da primeira que eu fiz já foi aparecendo mais gente, a gente já foi falando com um monte de gente, até que meu pai, por causa de uma treta, eu trabalhava com ele ainda e tal, ele tretou um dia e ele simplesmente trancou o quartinho e falou, aqui você não faz mais essa bagunça não, meu amigo. Eu tive que ir atrás de um primeiro espaço pra alugar, que acabou daí virando o primeiro espaço do SHN, porque tive que sair um pouquinho dessa casa para ir para um lugar onde a gente podia ampliar um pouco essa bagunça, ficar mais tempo, juntar mais gente. 99, 2000, assim, Daniel tinha um estúdio na Álvaro Ribeiro, comecei a frequentar. Em algum momento eu me vi trabalhando ali com ele, assistente, ajudava no estúdio, tatu, e a turma frequentando, e vamos fazer os pôster, vamos colar na Selig, vamos colar pra rua. Quando eu vi, tinha uma turma já meio trampando junto. Eu, o Clebão e o Ortega entramos junto para fazer um braço chamado SHN TV. A gente tinha um programa que chamava Tá na Mesa, que passava na TV Unimap. E aí, na hora que a gente entrou no coletivo, a gente conseguiu passar na TV todo dia, que era um canal local aqui da cidade americana. O programa nem começou, já tá no jornal na primeira página, rapaz. Que moral, hein? Esse simpático de bermuda e de camiseta branca é o famoso Fazola, o Marcelo Fazolin, o filho da Leusa. Gente boa, rapaz. E esse, né, ao fundo, você que não o conhece, é o Kleber Botasso, nosso diretor de imagens aqui do Cola na Grade. Então, estreia no dia 19. Boa sorte, rapaziada. O programa Tá na Mesa está começando agora e, como sempre, a gente batendo na mesma tecla. Diversidade cultural, informação e diversão. Começa agora. Eu trabalhava na TV todo dia, foi 2006, acho. O Marcelo foi lá para ver horário, né, de veicular. Eu lembro até hoje ali no estacionamento, do lado, no pé da torre ali. Pô, eu e o Marlon estamos fazendo um programa, Tá na Mesa, tal. Falei, pô, vamos fazer. Aí já começamos a ir ali no estúdio do Dani, já começou meio que a SHN TV com o Tá na Mesa. O programa tinha 15 minutos, uma vez por semana passava na TV. Toda semana tinha que fazer algum rolê, ou de impressão, ou de algum festival, ou de alguma exposição. Então isso foi criando na gente aquela necessidade de produzir um conteúdo, cara. Eu sou o Tinho, sou de São Paulo, faço grafite desde 1986. E aí veiculou durante um tempo na TV e a gente fazia freela pra TV pra custear as veiculações. A gente não conseguiu vender patrocínio nesses 8 meses. Então o que a gente fez? Vamos continuar fazendo as paradas do SHN, mas agora voltado para YouTube. O registro, ele vem junto com a produção, né? Eu acho que ele sempre foi presente. Ele sempre foi necessário, a gente enxergou desde o início que isso tinha relevância, tanto para a gente se entender enquanto produtor de arte, quanto para a gente poder se comunicar, mostrar, né, vender o trabalho. É diferente a coisa do lambi-lambi, do sticker, do grafite, né? Do picho, por exemplo, pô, existe um respeito ali. De você fez um grafite, ninguém vai lá e atropela o seu grafite. O lambi-lambi é outro rolê. Você passou de manhã, colou, você passou à tarde, alguém atropelou, e é isso, tá valendo, né? Como é uma arte efêmera, que é uma parada que você cola, ela desgruda, ela rasga. A gente sempre sabia da importância desse registro, sabe? Muito do trabalho, ele é dentro do estúdio, né? A ação, ela é uma parte do nosso projeto, né? E depois o filme, né? Registro. Mano, até ter um estúdio, quem que tinha um estúdio? Puta sonho que se tornou realidade, né, mano? Um espaço, puta, de receber, de conexão, de cruzamentos de caminhos, uma infraestrutura capaz de sair daqui e ir pro mundão. A gente
Começou ficando 3, 4 anos em cada espaço. Mas dali da Álvaro Ribeiro a gente subiu pra Rua 12, que era um imóvel um pouco maior. Aí a gente já de cara montou uma lojinha na rua. Então aí nessa época a gente já tava fazendo produtos pra vender, tipo camiseta, adesivo. Acho que a gente começou a fazer uns bonés. Nossa, a gente atirava pra todo lado. E ao mesmo tempo a tatuagem e aí já uma sala pra rádio e TV. Nesse momento da Rua 12 a gente já agregou mais gente. O Danado trabalhava com a gente, o Caco trabalhou com a gente, o Cordena trabalhou com a gente. Cada base, ela foi alimentando o próximo passo. O que eu lembro, assim, é da gente dividir conta, a primeira coisa, cara. Mano, o negócio é o seguinte, né? Vai trampar junto, vou dar um chute, nosso aluguel é R$500 por mês, nós estamos em 5, então é 100 conto cada um. Então isso também deu pra nós uma carga de compromisso com a parada, de você correr atrás pra virar, puta, porque você tem uma conta pra pagar do estúdio, cara. Aí na sequência da Rua 12 a gente foi pra uma base maior, que era o salão da Dona Tânia, da mãe Dudu, tipo, que era um espaço muito diferente pra gente. Esse era um salãozão gigante, aberto. Eu acho aí que começou a dar dimensão pra gente fazer uns trampos um pouco maior. Elevou o nível do tipo, nós pode produzir coisa pros outros. Filmamos um clipe do Maguerbes ali com um cenário que era do Carlinhos do Polara. Aí a gente mudou pra base da Ava, que ali já era um prédio maior, muito doido, com um monte de sala, um salãozinho maior numa esquina, várias salas, a possibilidade da gente fazer umas festas. A gente nem precisava de outro estúdio, tava da hora de onde a gente tava, mas nós passamos nesse lugar e vimos fechado, só que assim, precisava dar um trato. Aí o cara falou, não, aqui tá fechado, aqui não dá pra fazer. Nós falamos, dá. Ah, mas vocês vão pegar essa bucha? Deixa com nós, você fecha por 800 então? Fecha. Falamos, turma, vambora, chama um lugar mais da hora. Então a gente começou a perceber depois que todo lugar que a gente se mudava, em um ano, a rua começava a virar uma bagunça. E aí chega um momento que a gente decidiu mudar pra São Paulo. Isso foi mais ou menos em 2014. A gente sabia que de lá que vinha as coisas melhores, de referência, de trampo, de qualquer coisa, era em São Paulo que rolava. Não tem nada igual, eu acho, no mundo, São Paulo, em relação ao que tá na rua e ao que tá fervendo de artes hoje, ontem e o que vai ser provavelmente amanhã. A cidade, ela é mega selvagem, tem uma linguagem, tipo, violenta pra caralho. E aí, a arte urbana é uma forma de você tentar humanizar, você mijar no teu cantinho. Você fala assim, puta, tá tão zoado, deixa eu marcar um bagulho aqui, ó. Aqui tem gente. Nós estamos falando de uma das maiores cidades das Américas, da América Latina. Mano, conexão forte, mano. De história, de mentes, de urbano, de cidade. Que essa linguagem gráfica, ela vem pra tocar nesse palco. Qual palco? O urbano, metrópole, mensagens, arte, vozes, as ruas da cidade, fio. É tudo que você quer. E aí apareceu alguém lá que falou, mano, tem uns caras da Sim Logo saindo lá da Rua Augusta. É um estúdio que é de design, de arte ali. Então tá pronto, cara, é só entrar. Aí nós fomos pra lá, cara. Bagulho 24 horas rolando. Paulista ali do lado, Centrão de São Paulo ali do lado. Muito sticker na Augusta, cara, muito pôster. Rapidamente, essa época que o estúdio ficou aqui em São Paulo virou uma relação de artworks mais autorais, de projetos mais coesos, mais fortes. Época mais forte de tudo, tá ligado? Que acontece mesmo, que acorda cedo pra fazer isso.
Graxa só mistura com graxa. Nessa época, sim, a gente fala sobre, mano, vamos ficar junto, vamos dividir um lugar. E aí o Ortega tá ali com nós, né, mano? Um dos que, dentro do nosso grupo, começa a mostrar mais pra nós a possibilidade desses voos. Meu amigo de infância, né, cara? Nós estudamos junto, fomos pra faculdade junto, entramos no SHN junto. E o Ortega, assim, pra mim é sinônimo de alegria, né, cara? Ele era, puta, cara, um piadista nato. Ah, meu, era o cara mais massa do mundo, né? O cara mais legal, super amigo, um palhaço também, um capetinha, um puta de um artista também, um profissional que cresceu pra caramba. A gente era muito parceiro, viajava junto. Ele era um irmão, um puta irmão, companheirão mesmo. Ah, eu era muito amigo dele, né? E ele começou, inclusive, o primeiro contato dele com o Vidinho foi numa oficina do Coletivo Rua, que foi com o VJ Espeto, e ele levou um software gratuito, e foi o primeiro contato dele. Ele ainda nem fazia parte do coletivo, e depois, com o trabalho que ele foi desenvolvendo, ele passou a integrar o coletivo também, né? Era uma figura incrível, não tem nem o que falar. A palavra VJ tem do DJ, né, que é o disc jockey, que é o piloto de disco. Já o VJ é o piloto de vídeo. O Ortega, ele tem uma carreira meteórica, eu diria, tá ligado? Assim, tipo, o cara era muito genial, né? Ele começou a acompanhar as festas e tal, assim, ele teve essa coisa dele com o United Visions, mas logo ele teve uma parada dele, que é assim, ele começou a acompanhar vários DJs, até combinar com ele começou a ser o VJ do Vintage Culture. E aí explodiu, né? Eu sou o filho mais novo aí da equipe, da família. Tô desde novembro de 2016 e tá sensacional, assim, cada vez melhor o show. A gente tá desenvolvendo cada vez mais, e pro Lollapalooza a gente desenvolveu um show especialmente com carinho pensado pra esse festival, que é puta referência pra todos nós, assim. Tá todo mundo muito empolgado, muito feliz de fazer. Irado. Tem como não ter boas recordações. Experiência de vida, mano. Quem pôde conhecer sabe do que eu tô falando. Quem não pôde, tipo, você descobre esse espírito em alguém do SHN que você tromba por aí. Ele sempre foi esse desenhinho do que é o SHN pra mim, assim, tipo, de tudo, de essência, cara. Ele foi embora, né, mano? Mas ele não foi embora. Puta, ele não foi embora, mano. Ele tá aqui, nós tá aqui falando dele, tá ligado? Ele é eterno aqui. Ele é demais, cara. A gente tem tantas passagens com o Ortega, assim, principalmente no Clube 88, que ele era nosso VJ, né? Ele sempre esteve presente, assim, em vários projetos nossos, mas no 88 era ali toda semana. Então a gente tem, assim, um repertório de histórias, e todo mundo lembra dele com o maior carinho e com muito... Não tem ninguém que não gostasse dele, assim, ou que não tenha algum momento muito engraçado com ele, porque ele era isso, né? Aquele senso de humor, aquela alma, aquele coração que era muito maior que ele, que permanece, assim, até hoje, assim, todas as nossas lembranças. Puta, o Ortega tá no auge, cara, arrebentando. E aí tem um dia lá que toca o telefone, né, cara? Acho que o Haroldo que me ligou, recebeu uma notícia ali. Mano, acho que deu algum problema com o Ortega lá, cara. Você tá por aí? Falei, não, vou lá, mano. Vou lá. Aí colou eu e o coroa dele lá em Fortaleza. Fomos resgatar ele lá. Ah, difícil, cara. Difícil que ele era só alegria, né, cara? E aí, tipo, uma parada que é um balde de água fria na nossa cabeça ali, né, cara? Porque... você repensa muita coisa, né, cara? Foi um choque, né? Difícil de acreditar, de aceitar. Acho que nem aceito muito até hoje, tipo, é difícil. Foi foda, porque assim, eu tinha conversado com ele durante a semana,
Aí eu falei assim, ó, vamos marcar um rango lá na minha casa. Aí ele falou, pô, você podia fazer aquela meca e tal. Eu falei assim, beleza. Ele ia tocar, acho que em Fortaleza. E aí ele falou assim, não, eu voltando, eu já volto direto, já passo na tua casa, a gente come um rango e tal, e aí troca umas ideias. Eu falei, beleza, tal. Aí quando, sei lá, quando deu umas 4 da tarde, me liga, eu toco o telefone, o Robson Victor tinha recebido a notícia, aí ele me liga, o Robson Victor, tipo, se desmancha, né? Então, ele, caralho, Ortega, porra... Eu falei, o que tá acontecendo, cara? Não, Ortega, foi, pô, o primeiro sentimento que eu tive, cara, eu fiquei puto com ele. Eu falei, porra, você não veio comer o caralho da meca que eu fiz, porra, entendeu? Tipo, foi, pô, cadê o cara, meu? Né, foi foda. A gente já tinha perdido muitos soldados, cara. Rafael, meu irmão, foi primeiro, depois o Gordinho. Difícil demais quando você perde um soldado, mano. Eu acho que o mais importante é que a gente não desistiu. Eu acho que ele não ia deixar a gente desistir se ele também... Se tivesse sido outro, eu acho que ele não ia deixar a gente desistir, cara. Então, em honra a ele, em honra a tudo que a gente construiu junto, a gente não parou, a gente continuou seguindo, cara. Não como se não tivesse acontecido nada, mas em homenagem à existência do cara. Falo de Brisa CHN, eu falo do chegar chegando, eu falo do abraço, eu falo do sorriso, eu falo de novo desse brilho, mano. De uma parada que nenhum de nós imaginou que ia acontecer. Se nós não tivéssemos dividido aquela tubaína lá atrás, tá ligado? E aí, Faia, vamos aí? E aí, Dani, vamos aí? O momento que essa chave vira pra turma falar, puta, vamos nessa, eu acho que é quando começa a relação com a Galeria Choque Cultural lá em São Paulo. Porque assim, você vê uns outros artistas trabalhando e a parada virando, é uma injeção de ânimo sem tamanho, assim, sabe, cara? Eu conheci o SHN quando a gente começou a Choque Cultural. A gente fazia muitas conexões pelo Fotolog, aquele instrumento de rede social da Idade da Pedra, e que vinha uma foto e um comentário sobre o que tinha acontecido com aquela foto, e embaixo as pessoas tinham 10 comentários que podiam comentar. E contava, pô, tive que deixar a escada lá porque a polícia apareceu, a gente saiu correndo. E esse aí, o cara começou a dar tiro, eu fugi, esse eu consegui acabar. Isso criou uma rede que ela é usada até hoje, assim, eu uso essa rede até hoje, são pessoas que eu acesso, são artistas que eu conheço, tem gente que eu conheço pela internet que vem a conhecer pessoalmente depois de muitos e muitos anos, mas essa coisa prática de viajar, de expor, de levar trabalho, de mostrar, aconteceu principalmente por causa da Choque Cultural. Eu estava muito interessada entre as artes urbanas, era essa coisa do sticker. Essa globalização, quer dizer, você manda a arte para um lugar, sabe? A arte chega em Timbuktu, é colada na parede. O cara de Timbuktu manda uma arte para você, que você cola na sua cidade. E isso estava acontecendo de um jeito muito bonito. Isso foi em 2003 para 2004. Aí eu conheci o Edu. Meu nome é Eduardo Sareta, eu estou fazendo essa exposição junto com a Mariana Martins e com o Baixo Ribeiro. É uma escolha de alguns artistas de grafite para expor aqui, pintar aqui na Galeria Marta Trauba, aqui no Memorial da América Latina, em São Paulo. O Edu tinha esse contato com o pessoal do Lambi Lambi, o pessoal do sticker, outros grafiteiros, outros artistas urbanos em geral. Então foi uma coisa muito rica, foi muito legal. O movimento foi tão forte ali que a gente até foi deixando um pouco de lado o SHN como protagonista e virou uma força motriz ali da galeria. O SHN era praticamente a produção da galeria. Então a gente aprendeu muito produzindo outros artistas, criando um network, ganhando uma musculatura para, num determinado momento, se lançar como um dos artistas da galeria, por exemplo. Baixo tinha as ideias mais doidas. E aí quem desenrolava
era o SHN, né? Era uma dinâmica que funcionava legal, assim, sabe? O Haroldo manja de arquitetura pra caramba, então pra desenhar os projetos, já falar onde cada ia, se aquilo dava certo por causa da medida. O Edu na correria mesmo de ligar os pontos, de ligar a turma. E nesse período da Choque foi muito importante ter essa amizade com eles para desenvolver os trabalhos lá. Em 2012, a gente, conversando, a gente resolveu fazer um processo curatorial, né? Objetivo, né, com o SHN, porque afinal de contas era um coletivo de artistas super importantes, mas que era tão da casa que a gente ainda não tinha mostrado propriamente. Então a gente resolveu mostrar. Eu acredito que tenha sido realmente um divisor, porque eles, de repente, eles tiveram que se assumir, né? Se a gente entrar na galeria, o que a gente faz? E a gente pega os 3 andares da galeria, exposição, mano, maravilhosa. A gente conseguiu exercitar várias frentes de trabalho de todos os membros da equipe, de projeção, de foto, de design, de produção, de cenografia, de produto. Na minha concepção, eles deram a chancela pra falar, mano, vocês podem trabalhar com isso sim, fica tranquilo que vocês estão no caminho certo. Nessa época a gente começa a conectar e entende a produção de sticker e pôster como campanhas, ainda com caráter muito de domínio público, de pôster temporal, de acabar com o tempo, e começamos a ter gravura na jogada. Eu não me lembro de conhecer gravura artística antes dessa galera que veio ali, SHN, Choque Cultural. Pra mim, a gravura começou ali. E eu acho que foi uma democratização da arte. De você poder ter uma obra de arte na sua casa sem você ter poder aquisitivo de colecionador. É a pessoa que pega aquilo, fala, tô comprando 5 minutos ali do cara que ele parou pra fazer isso, assinar, né? É um produto que vem daquilo que você faz na rua a troco de nada, mas, porra, né? Vamos fazer uma série um pouco mais polida e também para preservar, né? E a gravura é uma forma de você eternizar um pouco mais aquilo. O produto com a arte aplicada dentro da casa das pessoas, a possibilidade da arte acessível, você quer ter, você vai ter, sabe? Tipo, tinha esse lance da arte acessível no sentido de que o cara gosta daquilo e o cara curte aquilo, ele tem que ter aquilo, manja. Uma das coisas interessantes do SHN, que às vezes não fica claro logo de cara, é que além de ser um coletivo, é um grupo colaborativo. Juntava outras pessoas para dentro do coletivo, mesmo não fazendo parte, e fazendo conexões, né? Às vezes tinha uma molecada que não conhecia, aí outros amigos que você não via há muitos anos. Produção com união, bom humor. Eu acho que a gente tem uma luta de viver com o que a gente ama fazer. Calma. Quando você quer fazer um projeto com a SHN, você acha que você vai encontrar, sei lá, vou ficar com medo de conversar com esses caras, quem eles são, como eles vão me tratar. Então existe também essa barreira que você, quando você ultrapassa e troca ideia com os meninos 5 minutos, já fala, é de casa. Desmistificar um pouco essa posição do artista ali inacessível, mas mais porra, podemos também. A pessoa bate o olho e fala, puta, eu acho que eu consigo fazer isso aí se eu quiser, tá ligado? Não vai ficar igual, mas eu digo, essa sensação que você tem com a coisa, que é diferente de quando você olha um bagulho monumental, você fala, puta, isso aí eu nunca vou fazer, tá ligado? Um dos trabalhos que o SHN faz, que é muito interessante, é não só a instalação num espaço grande, mas a festa. A festa é uma obra. No caso do SHN. Então, montar a playlist, o convite para as pessoas, o tipo de interação que a arte vai ter com aquele grupo. Era importante a gente começar a ler isso, né, desse ponto de vista um pouco mais teórico, porque senão vira tudo uma bagunça. Quer dizer, o que é SHN? Qualquer coisa, é tudo. Não, não é tudo. Tem, né, dá pra gente ler isso de um jeito mais organizado.
Eles se acostumaram muito a dar aula, né? Muito workshop, muita oficina de serigrafia. Toda a experiência que a SHN adquiriu durante trocentos anos, de trocentas maneiras, e os caras têm sempre a generosidade de estar dividindo isso aí. Cara, eu já tinha feito silk, camiseta, um negocinho ou outro ali. Fazer as perguntas mais idiotas do mundo, os caras nem tiravam muito barato da minha cara, de leve assim, tá ligado? E sempre aberto pra trocar ideia, ó, assim, ensina, Pô, e colando uma molecada, todo mundo perguntando os negócios, já pondo a molecada pra silcar. Porque é assim que a gente evolui, né? Vamos passando os troços legais pra frente e pra todo mundo que tiver um interesse em aprender. Mostrar esse mundo da arte gráfica pras crianças, assim, eu acho que isso daí ficou marcado na cabeça dessa molecada, sabe? Sempre gosto de pensar como eu, criança, teria reagido a aparecer uns loucos de boné, barbado e tatuagem na minha escola, me ensinando a fazer serigrafia, fazendo adesivos e eu levando um monte de adesivos e papéis coloridos para casa. Como isso poderia ter influenciado na minha vida lá atrás. Uma das coisas mais fodas que tem no SHN, talvez uma das coisas que me emocione quando eu falo do SHN é tipo fazer oficina com todo mundo, com criança, com gente que tá começando, com gente que tem experiência. Sempre foi mais um momento de vivência, de encontro, de relacionamento, de criar rede, do que propriamente essa transmissão unilateral, vamos dizer, de conhecimento, sabe? Um ensina, os outros aprendem. Uma ação coletiva, a gente não é uma ONG, a gente não depende de poder público, é uma ação direta de artistas, de ativistas e moradores em prol da comunidade. No Obra, trabalhar com o SHN foi uma descoberta. E o SHN estava ali tipo com uma missão, além de dar uma aula, de também ocupar um pedaço da cidade. Foi muito prazeroso andar depois na região e ver onde as pessoas colaram os lambes, aonde foi feito o mapa, aonde cada coisa aconteceu. No Na Lata, já anos depois do Obra, foi muito, muito, muito prazeroso. Além das oficinas que o SHN ministrou e que assim o resultado do público é uma paixão absurda, realmente tem o poder de formar novos artistas ali nessa oficina. A gente conseguiu criar ali uma coisa diferente na cidade, uma coisa única, onde a gente fez uma torre de containers no meio do Largo da Batata, que é um lugar super importante da cidade, e o SHN conseguiu estampar sua arte com uma força absurda, então virou realmente um ícone na cidade. A mágica desse tipo de técnica de impressão, de pintura, da música, da arte, do saber fazer e saber passar para frente isso. É a possibilidade da ferramenta da mudança, de vir coisa melhor, de vir gente que faz coisa melhor, sabe? Tipo, ser surpreendido pela vida, mano. Ser surpreendido pela casa. Você é só mais uma peça desse jogo, só mais uma carta, mano. Tá ligado? Mas eu aposto nela. O mundão tem que rodar, mano. Tem que ser da hora. Na Choque Cultural era um hub que apareceu muita gente, então foi um caminho que a gente conseguiu exportar os primeiros trabalhos, mandar coisa pra fora. Então a gente começou, de certa maneira, de 2011, cada 2 anos, conquistava mais um território, França, Inglaterra, Holanda, Itália. Mano, cada ano conquistava um território novo. Puta, é o chegar lá, né, cara? Puta, é gostoso demais, cara. Conhecer outras culturas. Com projetos muito bem formatados, amarrados a artistas maravilhosos, mano. A possibilidade de junto, mano, conquistar o mundão. Temos aqui esse momento maravilhoso, onde possivelmente esse avião pousará em terras holandesas. Temos uma restrição nesse território. Foi muito legal a oportunidade da gente poder estar aqui em Londres. A gente teve uma oportunidade de, além de fazer exposição indoor,
Mural indoor, mural institucional, um monte de muro na rua, um monte de adesivo. Tivemos uma maravilhosa oportunidade de fazer o que a gente faz aí no Brasil, várias vezes, que são os workshops. Fazer com o pessoal daqui, com criança, com o pessoal de escola pública, de diferentes raças, etnias, credos, cores. Os caras ganharam chave de ouro da cidade de Londres. Pra estar fazendo esse tipo de trampo aqui é uma coisa que é muito especial, sabe? Não é qualquer um que consegue, não. A gente é super fã dos caras, do trampo deles já há muito tempo. E aí eu tinha umas ideias que eu trocava com o Edu, com o Haroldo, falando, vamos fazer alguma coisa de print, de pôster, né, de banda. Estamos aqui em Nantes, na França. Viemos para fazer um trampo aqui com o Jean, da galeria Art Choc, alcachofra em francês. A gente está pintando a fachada da galeria dele. Vamos deixar umas peças aí. E na sequência a gente vai começar a pintar um mural nosso junto com o programa de arte urbana da cidade. Pô, estamos aprendendo a falar, cara. Estamos apanhando um pouco do francês aqui. Vamos viver essa emoção, esse Parisão, velho, lindo de Deus. Obrigado, Deusão. Did we give up too soon? Will they know we were trying? Merci, vi, Paris, hey! Might have caused pain, but we're all just a drop in the rain. We drifted lightly through the mist with shattered eyes, still we persist. The gap is diffuse, but to fall is quite short. Hoje nós terminamos o primeiro mural. Estamos dentro do nosso cronograma, do que a gente tinha combinado. Então aqui a gente está ali no Arnold Circus, o verde ali em cima, e ali embaixo no vermelho é o Rich Mix. When the winds keep on blowing our way, we're drifting lightly through the mist with open eyes, still we persist. Ah, mano, conexão direta de Rastafari. Essa é a verdadeira World Music, fi. Esse é o som que conecta todas as raças, todas as cores, mano. Obrigado, obrigado. Foi legal porque a gente conseguiu colocar 3 trabalhos na exposição. Tem uma foto que nós tiramos aqui,
da Leonard Street em 2014 e 2 fotos da série que a gente fez na USP, mostrando as texturas dos pontos de ônibus, com a colagem de pôster e um olho que a gente usava naquela época. E a pintura do painel é legal também, porque a gente conseguiu fazer uma parada junto com, no meio do trabalho do Binho, do Tim e da Ananda, aqui na rua, na Riverton Street. O latex dos caras aqui é bom pra caramba, hein? Chegamos aqui na Old Gallery, miolo do furacão mesmo, Amsterdã, e amadurecendo a ideia de fazer um show aqui. No decorrer das negociações, chegou no Senna, que a gente achou animal poder fazer um bagulho com o cara, de que uma das características do Senna é o trabalho preto e branco, e no nosso caso, o do reprodutível bem colorido. Nós estamos apresentando 5 telas, pinturas e uma coleção grande de prints. Estamos também apresentando um novo projeto de inteligência artificial junto com o Felipe Machado, SHN XR, é uma caixinha com 108 prints. Nós estamos aqui na North Color, na Rua Bom Jardim, na cidade do Porto, em Portugal. Nós montamos uma exposição com gravuras, pinturas e intervenção na rua. Tivemos também a oportunidade de na oficina Mescla trabalhar com a Alessandra e com o Tomás, um mestre impressor aqui da cidade. RSH Festival, sim, na capital da Arábia Saudita, sim!
Sim, ela mesmo! Sim! O mural ele deve contar com uma média de uns 500 cartazes, 66 por 96, que é o tamanho offset. De certa maneira, imagens que te levam ao seu imaginário, a entender como é outra cultura, mas ao mesmo tempo você frisar que no diferente, no mais diferente que você tiver, é onde você encontra os seus iguais. Tá tendo a oportunidade de trabalhar com artistas da Jordânia, do Egito, do Sudão, da Tunísia, do Iraque, África do Sul e principalmente da Arábia Saudita, entendeu? Tipo, de várias cidades aqui do país e que de certa maneira é muito louco, como se a gente tivesse com amigos que a gente sempre teve, mas que a gente demorou para encontrar. Mano, acho que a gente conseguiu passar por vários lugares do mundo aí, foi alucinante, cara. Cada experiência, cada oportunidade, obrigado vida, mano. Cara, a história do Obrigado Vida é muito louco, né, cara? Porque é uma frase simples que ela deveria ser dita quanto a gente que está vivo e agradecendo pela vida. E talvez a gente não percebia a importância de uma frase como essa, sabe? Pô, cara, Obrigado Vida eu acho que resumiu também uma sensação da galera, assim, né? Tipo, de agradecer. Por mais que tenha perrengue, tenha uma pá de luta aí, uma pá de dificuldade, uma pá de perca no caminho, eu acho que a gente tem que agradecer, né? E os caras criaram uma parada que nunca também ninguém criou, de você, pode ser que tá ruim, e acorda e lê aquilo lá, você fala, pô, tô vivo. Qualquer coisa que acontece, eu levanto e falo, obrigado, vida, tô viva. Porque a idade já vai chegando, a gente já vai ficando com medinho também de morrer, sabe? Ter essa consciência de, poxa, vamos agradecer por estarmos vivos, acordarmos, podemos pegar na enxada e trabalhar. Obrigado vida, cara, não tem religião, é tudo, né, mano? É uma bênção. Qualquer qualquer coisa, qualquer pessoa que estiver feliz é obrigado vida. E eu acho que é uma coisa em que todo mundo se reconhece, né? E todo mundo quer trazer pra própria vida esse sentimento de gratidão, de estar vivendo as coisas intensamente, de estar realizando. Obrigado Vida, antes de ser uma música do Magrebs, era uma gíria, uma expressão usada entre nós amigos. Era muito obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, no sentido de agradecer as coisas boas que acontecendo na nossa vida. O desgraçado do Haroldo, ele não parava de falar obrigado, Senhor. Era tudo que fazia, obrigado, Senhor. Cara, isso foi irritando a gente, mano. A gente pegou ele um dia e falou, mano, parou, mano. Ele voltou com essa de falar obrigado, vida. Era um momento, assim, que expressava, assim, um valor de toda a nossa rede de amigos, de conexões, num sentido gostoso de viver, igual era nós viver o que a gente tava vivendo. Um aniversário do Haroldo, eu quis encher o saco dele, mandar um presente, que eu acho que era uma foto da esquina da Ipiranga com a São João em São Paulo. E eu falei, mano, eu vou meter essa frase desse vagabundo aqui pra ele todo dia ler isso aí e entender como ele é chato com essa merda, tá ligado? Então eu fiz uma versão do Obrigado Vida ali e presenteei o Haroldo. Esse desenho do Dani a gente foi trabalhando junto, como conseguir compor ele de maneira a ser hábil a fazer os posters, uma comunicação forte, de agradecer, de não pedir nada. E aí surge a ideia do clipe. Puta, vamos usar essa campanha do Obrigado Vida pra ser o vídeo. Fazer o quê? Fazer o que a gente sempre faz. O quê? Imprimir, revelar, montar cola, imprimir adesivo, ir pra rua, colar, dar risada. É uma obra analógica que viralizou.
todo mundo conhece o Obrigado Vida e muita gente não sabe quem fez o Obrigado Vida. E eu acho sensacional porque quando você sai da iconografia e vai pro texto, mas ainda assim ela é expressiva, porque a tipografia que ela é feita, as cores, tudo isso a pessoa não sabe explicar. Se você pega pra um leigo, ela vai dizer assim, então, é uma questão de agradecimento. Eu já li Obrigado Vida no banco do ônibus, numa lanchonete, num café, num banheiro público. Tá nas nossas casas, tá nos nossos palcos. Tá no quarto da minha filha. É isso. Ela ama, tá ligado? Coisa bem do interior, evidão, tá ligado? Essa letra meio de capa de disco sertanejo, assim, né, mano? O lance do Obrigado Vida do festival é muito louco. E a gente fez meio na loucura primeiro. E o bagulho bombou muito, velho. Tipo, foi muito foda, tá ligado? Durante todos esses anos, o Coletivo SHN é um agregador de pessoas. A cena só cresce com as pessoas sendo generosas umas com as outras e se ajudando. Então, tipo, quando eu falo que o SHN é um coletivo, não tá no coletivo no fato de vocês serem mais do que um artista, mas é realmente no fato de o quanto vocês conseguem contribuir com a cena coletivamente e ajudando outros artistas. Os lugares que a SHN conseguiu chegar, cara, tipo assim, uma gangue ali dos truta ali, né? A impressão que eu tenho é que também se juntou pra estar junto ali, pra curtir, aí foi arrumando coisa pra fazer, pra poder estar todo mundo junto e fazendo o bagulho rodar, né? Pra mim, a SHN não é de pessoas, formado por pessoas talentosas, mas o SHN é de todo mundo, assim, é uma coisa pro mundo. Só tenho a agradecer, mano. Todo mundo que passou perto, que tava do lado, que ajuda, que segue, que acredita. Queria só agradecer, cara, da oportunidade de ter trabalhado todos esses anos com essas pessoas que são minha família, que são as pessoas que eu amo, que é quem faz minha vida ser como ela é. Eu acho que o SHN chegou nesses 25 anos, cara, basicamente porque são amigos verdadeiros, cara. De você confiar na pessoa que tá do seu lado. De você olhar, puta, com esse cara aqui eu vou até o inferno, cara. Eu não curto fazer isso daqui, mas com você eu faço, mano. Acreditei e vocês que estavam lá, agradeço. Quem dividiu, quem curtiu, quem abraçou, quem sentiu esse coração bater forte ali. Foi bom demais. É bom demais. Eu recomendo. Passo, cê tá mais além.